Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. É um prazer ter a sua audiência, estar assistindo e acompanhando o nosso podcast, que a gente sempre tem o propósito aí, né, de transformar o mercado imobiliário. Somos apaixonados por esse grande mercado. Se é a primeira vez, entra no nosso YouTube, Instagram, redes sociais, compartilha, curte, né, para a gente levar esse conteúdo para todas as pessoas aí do mercado imobiliário. Hoje, eu posso dizer a vocês que eu tenho um prazer incomensurável, um cara fantástico, né? Nosso boss, eu posso dizer assim, ou melhor do que isso tudo, nosso amigo, né? Um cara que vai contar um pouco a história dele, que coordena, lidera, gerencia junto conosco do ecossistema tecnológico da construção civil, que juntos, né, estamos transformando e iremos transformar ainda mais o mercado da construção civil. Eu ia ler aqui seu currículo, aqui, Cristiano, ia passar assim, pá, mas nada melhor do que o próprio. Cris, antes de a gente falar aí do mercado imobiliário, eu queria falar de você, cara. Prazer gigantesco. Já deveria ter te chamado, mas porque você fica me devendo vir também presencial aqui em nossos estudos. Crisão, tá contigo, meu amigo? Beleza! Olá a todos, obrigado pela audiência, obrigado Fábio, obrigado time do CV CRM aí pelo convite. É um super prazer estar com vocês aqui hoje para vou compartilhar um pouco da minha jornada, da minha história, como que eu encontrei o setor imobiliário, a construção, como me apaixonei por esse mercado e como a gente tem construído aí uma história de sucesso para apoiar os empreendedores desse setor a serem mais produtivos e terem melhores resultados. Vamos lá, deixa eu contar um pouco rapidinho da minha história, Fábio. Eu tô um pouco mais de 25 anos aí no mercado de tecnologia. Passei por bastante empresas, principalmente em termos de software, né? Em termos de softwares de gestão e nos mais diversos setores. Então, tem uma jornada aí por vários players como TOTUS, Infor, Lynx, enfim. Passei nesse contexto, tive muito contato com indústria de manufatura, com agro, com setor educacional, muito fortemente com o varejo. E quando a gente fala de varejo, é um setor super complexo, porque você tem diversos varejos diferentes, e eu vivi muito isso na Lynx. E em todos os setores percebe-se muito algumas características comuns, né? Como que o empreendedor daquele setor consegue ter um negócio mais rentável, mais produtivo, com maior governança, com melhor controle de seus processos, melhor gestão, maior entrega de valor para o seu cliente final. Então, ao longo desses meus 25 anos, Fábio, eu diria que uma das coisas que eu mais me orgulho é ter conseguido, em diferentes setores da economia brasileira, aprendido quais são os grandes desafios de cada setor e como nós, como empresa de tecnologia, conseguimos apoiar os nossos clientes, sim, diminuir a fricção do seu negócio, tornar os seus negócios mais competitivos e como que essa relação do B2B, nós como uma empresa de tecnologia entregando valor para empresas que levam os seus produtos para o consumidor final, como que a gente tem um papel super relevante nisso? Então, passei por diversos setores e aí há pouco menos, em torno de 3 anos atrás, encontrei no ecossistema do Ciege, na Softplan, a oportunidade de fazer a diferença e de compartilhar um pouco da minha jornada, de aprender muito, aprender todos os dias de quais são os desafios do setor da construção civil, do setor imobiliário, e como que a gente consegue, até com a experiência absorvida em outros segmentos, montar uma proposta de valor efetiva em soluções de tecnologia para o nosso setor. Então, nesses 3 anos, inicialmente eu falava, eu não sou da construção, eu não sou do setor imobiliário. Hoje eu me sinto totalmente parte, aprendi muito, tive o privilégio de, na minha jornada aqui na Softplan, ao longo desses últimos quase 3 anos, contar com professores incríveis como você, Fábio, como outros sócios nossos aí nos nossos produtos, na nossa solução de tecnologia, e principalmente com os nossos clientes, indo a campo,
ouvindo dores, entendendo necessidades, entendendo os desafios e qual o nosso papel como tecnologia nesse processo. Então, estou muito feliz, são 3 anos aí de aprendizado e cada vez me sinto mais apto a poder contribuir na construção aí de um ecossistema tecnológico que leve valor realmente para os nossos clientes. E Cris, aí sim, complementando o que você falou, não, nós não somos professores, aprendemos juntos, né? A gente já tem há mais de 14 anos que o mercado imobiliário, mas você também trouxe o seu know-how e experiência de outras áreas de software, né? Que sempre a gente fala que o mercado da construção civil demora um pouco mais para aplicação, né, de tecnologia, e você trouxe essa visão, cara. Eu acho que foi um crescimento gigantesco nos últimos 3 anos. Cris, queria dividir assim, a gente fala um pouco agora do mercado imobiliário, um pouquinho ali de macroeconomia. Depois eu queria que você mostrasse até um número, eu sei que muitas pessoas que nos acompanham podem saber, mas deixar claro o que é o ecossistema e qual é a nossa estratégia conectando com o mercado imobiliário. E a gente fala outras coisas depois. Então vamos começar aí sobre o mercado imobiliário aí. E já vai ter o Constru Summit, é amanhã. Você que está assistindo conosco, clique aqui, né, deixe a oportunidade que o evento vai bombar, mas a gente fala já do Constru Summit. Cris, mercado imobiliário. Fábio, quando a gente fala de desafios dos diferentes setores, das diferentes indústrias, cada qual tem as suas características, né? E em termos de adoção de tecnologia, historicamente o mercado imobiliário ele é historicamente conhecido como mais lento em termos de adoção de tecnologia. Se a gente fala de setor financeiro, de manufatura, o varejo, enfim, são setores que, seja por questões culturais, ou seja mesmo por questões regulatórias, acabaram absorvendo o uso de tecnologia muito antes, de uma forma muito mais ampla no seu dia a dia. Então, você pega o setor financeiro, tem uma questão regulatória muito forte, o mesmo varejo, ou seja, toda a parte de governo digital, tudo que a gente viveu no Brasil ao longo dos últimos 20 anos, principalmente de aceleração da adoção da tecnologia, talvez ela tenha sido muito mais impulsionada por questões regulatórias do que propriamente por uma questão cultural de serem setores avançados na adoção de tecnologia. Então, eu tenho vivendo mais o setor imobiliário, eu não tenho essa visão de que o nosso setor é atrasado. Pelo contrário, eu acho que a gente tem uma capacidade de absorver tecnologia igual ou superior a outros setores de outras indústrias de forma geral. O que acontece é que talvez as questões regulatórias elas não são tão fortes e não exigem tanto uma adoção por questões de obrigações legais. E aí tem a questão do benefício dessa adoção, né? À medida que você tem questões regulatórias, você acaba inicialmente adotando tecnologia por questões regulatórias, mas isso vai impregnando na empresa, isso acaba elevando a cultura da empresa. O que eu vi, especialmente nesse período que eu estou vivendo o setor imobiliário, e aí isso é um momento já pós-pandemia, é um momento de muita aceleração na adoção de tecnologia. Seja pelo que a pandemia trouxe naquele momento, lá em 2020, 2021, pela questão de digitalização de contrato, digitalização de relacionamento, necessidade de uso maior de dados. Então, quando a gente compara o nosso setor hoje com outros setores do mercado, eu acredito que a gente está não em pé de igualdade, mas muito mais próximos do que a gente já esteve em outros momentos do passado, mesmo sem ter questões regulatórias tão evidentes. O que vem pela frente, Fábio? Eu acho assim, que alguns impactos importantes que o setor vai sofrer, já está sofrendo, e que, embora não seja questão regulatória direta na operação dos nossos clientes, vai acabar impactando e, inclusive, acelerando a adoção de tecnologia. Eu acho que um dos pontos de partida é a reforma tributária. A reforma tributária, e tudo que diz respeito à questão de você poder controlar os créditos do teu empreiteiro, o crédito da mão de obra para desonerar,
o impacto que a gente vai ter se vamos continuar utilizando o RET ou não vamos utilizar o RET, em que momento que a gente deixa de utilizar o RET como uma forma de apuração, ou eu passo a ter uma necessidade de um controle maior da gestão de toda a minha cadeia produtiva. Se eu vou fazer um empreendimento com mão de obra direta, com mão de obra indireta, ou seja, tem uma série de impactos que tanto a oneração da folha de pagamentos como a reforma tributária que vem pela frente vão acelerar muito a digitalização do mercado imobiliário como um todo. Mas eu vejo hoje um nível de maturidade muito maior, desde a adoção de ferramentas internas de controle e governança, seja um RP, um sistema de gestão, um sistema de CRM, um sistema de planejamento, do que existia no passado. Isso vai ser ainda mais acelerado. Como que a gente vem se preparando para isso? Qual é o nosso posicionamento como ecossistema tecnológico da construção? A Softplan é uma empresa de 34 anos e o Ciente está no mercado há 34 anos. Ele é o produto número 1 da empresa e a gente trabalhou os primeiros 30 anos, ou quase isso, com um único produto, ou seja, um RP que procurava endereçar as principais dores do setor. E num ambiente de evolução tecnológica muito, muito claro, chegou um momento que a gente percebeu que a gente não tinha capacidade de, caminhando sozinho, atender todas as dores do mercado. E aí, inicialmente, a estratégia foi: eu preciso abrir o meu produto, eu preciso permitir que o meu cliente conecte as outras soluções que ele tem de software também com o meu RP. Então, a gente passou por uma estratégia de, primeiro, plataformizar o produto, a permitir que ele se conectasse com outras soluções, porque a gente entendeu que um cliente, uma construtora, uma incorporadora, ela não utiliza somente um RP, ela tem as jornadas de processos de negócios e muitas vezes precisam de outros produtos. E nesse processo a gente começou a se conectar com um ecossistema de empresas, muito por indicação de clientes, por entender a jornada dos nossos clientes, e a gente foi conectando CRMs, a gente foi conectando soluções de orçamento, a gente foi na visão de eu preciso atender o nosso cliente desde o pré-obra, desde a concepção do projeto imobiliário até o pós-venda. Então, a gente passa do pré-obra, onde a gente vai conceber a análise de viabilidade, o entendimento daquele projeto, toda a concepção, o planejamento da incorporação, toda a execução da obra e todo o atendimento ao cliente final. Seja no repasse do imóvel, seja no portal do cliente, no atendimento de assistência técnica, ou seja, hoje a gente levou que era uma solução que atendia o principal fluxo de negócio, que é o orçamento do cliente. A gente foi abrindo, se conectando com outras empresas e, ao fazer isso, a gente identificou outras soluções que entregavam um valor complementar para o nosso cliente e que, principalmente, empresas que entregavam valores similares ao que a gente entrega, seja em termos de cultura, em termos de pessoas, em termos de como levar e atender bem os clientes. Então, ao longo desses últimos anos, a gente vem construindo esse ecossistema, atendendo o cliente desde o pré-obra até o pós-venda, com soluções como Prevision, ConstruPoint, ConstruManager, recursos CV, CRM. Então, a gente vem construindo um ecossistema no contexto de eu sou e quero ser cada vez mais um provedor de tecnologia, mas muito mais do que isso, um parceiro do meu cliente, onde ele consegue encontrar todas as soluções para desenvolver a sua entrega de valor para o seu cliente final. Ser mais efetivo, ser mais produtivo, conseguir produzir um imóvel com um custo menor, com maior rentabilidade, no final do dia atendendo o seu propósito, que é, de fato, entregar os imóveis para o cliente final. Então, é um pouco disso, e aí fazendo esse paralelo, né, Fábio? Outras indústrias, de exemplo de varejo, de manufatura, elas têm características diferentes. Então, elas talvez não tenham a fragmentação que a gente tem na indústria da construção. E a fragmentação que a gente tem na indústria da construção,
que faz com que no setor imobiliário a gente converse com diversos atores em toda a jornada, desde o arquiteto, o orçamentista, até o corretor imobiliário, que está lá na ponta fazendo a venda do imóvel, ou o banco que está fazendo o financiamento daquele repasse para o consumidor final. São muitos atores, é um cenário muito fragmentado. Então, montar um ecossistema com outras soluções complementares para eu poder ter a máxima entrega de valor é um pouco do nosso propósito que a gente tem feito aí para pegar essa indústria fragmentada e tentar levar um portfólio de produtos e tecnologias que acelere a adoção de tecnologia para que o nosso cliente seja mais competitivo na ponta. Bom, Cris, e aí você falou, só ficou na minha cabeça a memória, né, a lembrança. Sim. Eu acho que foi 2 pontos fundamentais da estratégia do Cienge, foi a mudança para a web, né, mais ou menos ali uns 15, 16 anos atrás, 10 anos, e a abertura do ecossistema, como você falou. E você vê quando naquele momento que foi convidado a fazer parte disso, foi a dor do cliente. E outra coisa que eu sempre digo para o mercado, né, o quanto o Cienge, junto conosco, o quanto a cabeça dos sócios, dos atuais executivos, cara, somos agnósticos, o que a gente se preocupa é com o pensamento do cliente, né, como entrega a melhor jornada para o cliente, né, Cris? Diz assim, mas outros CRMs integram, não tem problema, se for aquele que resolve a situação do cliente, o que nós temos que entregar sempre é mais eficiência, né, maior integração, maior entrega, né? Mas, Cris, só para as pessoas terem uma noção aqui, talvez não entendam, do tamanho. A gente está em junho de 2025, eu sei que o nosso número muda diariamente, graças a Deus, né? Pela máquina de vendas e de crescimento que é o ecossistema como um todo. Hoje a gente batemos 10 mil, né, clientes de forma geral do ecossistema. Fale um pouco do tamanho do que a gente transforma nesse ecossistema, porque isso corrobora o quanto a gente transforma o mercado imobiliário de fato. Legal, Fábio, obrigado pela pergunta. Quando a gente olha a nossa base de clientes, a gente a gente tem como estratégia atender as construtoras, incorporadoras, loteadoras, empreiteiros, enfim, todos os nossos clientes desde o início da sua jornada. Então, a nossa jornada, ela começa... muitos dos nossos clientes percebem o Cienge não como uma ferramenta, como uma plataforma de conteúdo. Quando inclusive, a gente passou por um rebranding da marca, a gente fez um reposicionamento de marca no passado, a gente fez várias pesquisas de campo, e muitos dos clientes enxergam a gente como uma plataforma de educação, como uma plataforma de conteúdo, porque a gente começa desde o início de jornada com aquele cliente que está no Excel, que está buscando alguma ferramenta de apoio. Então, a gente tem a solução para esse início de jornada, até clientes super maduros, empresas de capital, algumas empresas de capital aberto na bolsa, enfim, diferentes jornadas, diferentes momentos da jornada, desses clientes. Hoje a gente está falando, a nossa base de clientes, ela pouco acima de 9 mil clientes, a gente está batendo o número de 10 mil clientes. E para atender esses 10 mil clientes, a gente tem um time grande, então, entre as operações nossas aí que a gente trouxe para o nosso ecossistema, a gente está falando de um time aí de pouco mais de 750 pessoas. Quando eu falo de 750 pessoas, são 750 pessoas dedicadas exclusivamente ao setor imobiliário e indústria da construção. Então, o nosso time, contando os times de desenvolvimento, times de produto, times de atendimento ao cliente, times de relacionamento, times comerciais, times de serviços, toda a nossa retaguarda dedicada à construção. Quando a gente fala de Soft Plus, são um pouco mais de 3 mil pessoas, né? Mas 750 dedicadas exclusivamente, e uma fortaleza que eu acredito, dentro da nossa estratégia, ela é uma peça fundamental, é o nosso canal de distribuição. Então, além dessas 750 pessoas, a gente tem um ecossistema hoje de canais de distribuição. São 24 canais presentes em todo o Brasil. Então, esses 24 canais que agregam mais 200 e tantas pessoas, 250 pessoas aproximadamente, presentes regionalmente. Então, dentro até do nosso entendimento de como que eu levo o valor para a ponta, eu entendo que a gente
procura estar próximo do cliente. Os nossos times de produto fazem muita troca com os clientes para evolução de roadmap, investimento em tecnologia, tudo mais. Mas a gente acredita muito que, por o nosso setor ser muito fragmentado, diferente de varejo, de indústria, de banco, por exemplo, você tem uma loja Hering em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer shopping center do Brasil, você tem uma Hering, aquela mesma loja Hering, ou loja Havaianas, ou Cacau Show. Quando a gente olha no nosso setor, ele é um setor muito regionalizado. Mesmo as grandes construtoras, grandes incorporadoras, elas atuam no mercado, seja numa cidade, seja num universo de 3, 4 cidades, seja só na zona norte de São Paulo, só na zona sul de São Paulo. Tem muito essa diferença. Por isso a gente acredita que ter um canal próximo é fundamental, porque muitas questões regionais, seja na contratação de mão de obra, seja na forma de conduzir o projeto, características regionais são muito presentes no nosso cliente porque ele é muito regionalizado. Então a gente acredita muito que parte fundamental do nosso sucesso, da nossa capacidade de ouvir o cliente, entender as demandas do cliente, tá? E ter um ecossistema que nos apoia, que vem ao longo desses últimos 34 anos evoluindo com a gente. Então, eu falo de um canal que inicialmente trabalhava com uma oferta de ciência, assim como nós, que à medida que a gente se associa ao CV-CRM, ele vai estudar, ele vai entender como que aquilo pode compor o seu portfólio e as demais soluções que a gente vem trazendo para o grupo. O nosso canal também vem investindo, formando equipe, capacitando times para poder levar esse portfólio de valor para o seu mercado regional. Então, essa regionalização ela é peça fundamental para a nossa estratégia, para a gente estar cada vez mais próximo de mais clientes, cada vez levando a mais clientes em todos os seus níveis de maturidade. E Cris, eu quero corroborar com esse raciocínio seu quando a gente foi se tornar sócio, né? Que uma das coisas que a gente queria nessa aliança estratégica era visualizando esses canais. E o que sempre nos chamou a atenção, primeiro, no mercado imobiliário, a única que tem bem estruturado sempre foi o Cienge, por isso que cresce o que cresce, mas o tempo de continuidade dos canais. Tem canais que estão há 30 anos, há 25 anos, há 20 anos, então assim, a história traz experiência, e com a experiência traz resultado. E a regionalização é necessidade. Então aqui no CV, a gente saiu de 80, né, Cris, para bater 1.200 clientes agora, né? Então isso tudo foi com essa capacidade de aquisição de canais que eles são fundamentais. Mas Cris, também estamos numa nova estratégia nos últimos anos que não é apenas ser software, né? O Cienge, o ecossistema como um todo, está ampliando isso. Né, com quem? Com marketplace, a conexão lá com a indústria, com dados e principalmente o sistema financeiro aplicado ao nosso negócio. Então você falou ali de conteúdo, né? Então além de conteúdo, serviços complementares. Queria que você falasse um pouco desse guarda-chuva, o quanto que a gente está investindo, tanto de tempo, de pessoas, para fazer essa transformação. Porque não é só o software que vai transformar, né, Cris? São essas coisas complementares. Não, com certeza. Basicamente, Fábio, falando em termos de estratégia, o nosso entendimento assim, é muito claro, né? Quando a gente fala do setor imobiliário, ele é um setor de crédito em todas as etapas dele. Ele é um setor muito demandante por crédito, seja para o empresário, seja capital de giro para as operações, seja o crédito para o cliente, do nosso cliente, na hora do repasse para fazer o financiamento da sua primeira casa própria. Então, assim, o nosso setor ele gira muito crédito. O nosso cliente, as construtoras, as incorporadoras, loteadoras, enfim, são muito demandantes e elas, historicamente, sempre acessaram um crédito muito pautado no SBPE, ou seja, muito no que veio da poupança para financiamento de obras, que cada vez é um crédito que será mais escasso. Ou seja, a participação da poupança no financiamento de obras, etc., cada vez tende a ser menor. E novos atores entram nesse cenário. Qual é o grande diferencial que a gente consegue entregar como Cienge, como ecossistema da construção, para o nosso cliente?
A gente consegue, com o nosso cliente, utilizando as nossas soluções, capturar algumas informações do próprio cliente e com essas informações ir aos agentes financeiros com dados estruturados dos clientes, dados que muitas vezes os bancos tradicionais não têm acesso, porque um banco tradicional onde o nosso cliente vai tomar crédito, ele tem acesso ao histórico financeiro do cliente, mesmo com um cenário de open banking, basicamente ao que o nosso cliente tem já contratado, mas não como é que está a operação efetiva dele. Então a gente entende que a gente consegue, com tecnologia, com dados, ajudar muito o nosso cliente a tomar dinheiro mais barato. Num cenário que cada vez menos a poupança será viável, estará disponível e novos atores entram no mercado, como é que a gente consegue dar, primeiro, para o nosso cliente, para as consultoras e incorporadoras que vão tomar crédito, auxiliá-los a se conectar com esses atores, que muitas vezes nem conhecem. Como eu falei, né, o nosso mercado ele é muito fragmentado. Então, a construtora que está lá no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Sergipe, no interior de Minas Gerais, ela não conhece a Faria Lima. Ela não está conectada com os agentes financeiros da Faria Lima. Então, a gente entende que a gente consegue ter um papel de conexão importante e para esses novos atores de funding, a gente consegue trazer informações bastante relevantes para que ele conceda um crédito com mais segurança, menos risco, a uma taxa que seja competitiva. Esse é um ponto da parte de funding, setor financeiro, que a gente vai entrar mais forte. Outro ponto, tirar a fricção do nosso cliente na gestão financeira da sua operação. Como é que eu conecto através de um banco embedado dentro do Cienge mesmo, para que o nosso cliente acesse suas contas a pagar, consiga fazer baixa de títulos, de boleto, a um custo mais competitivo, de uma forma com menos fricção, sem ter que acessar os sistemas, depois o internet banking, conseguir de uma forma única, por um valor competitivo, ter uma gestão financeira mais efetiva da sua operação. Então, essa é uma segunda frente que a gente tem focado também nessa tese financeira, para levar valor com tecnologia para o nosso cliente. E a outra parte é a desburocratização daquele momento do repasse. Ou seja, a incorporadora tem uma relação comercial com o seu cliente por 36 meses, por 24 meses, durante toda essa jornada de relacionamento. E aí, lá no final dessa jornada de relacionamento, entra um outro ator, que é o banco, para liberar um crédito, para acontecer o repasse, processo que leva 45, 60 dias, que todo cheio de fricção, e então com o próprio CVCRM, a gente está buscando alternativas também nesse momento importante de como é que eu consigo conectar os atores financeiros, coletando informações que a incorporadora já tem durante toda a jornada de relacionamento com esse cliente, para acelerar o processo do repasse, para tirar a fricção do processo do repasse. E uma série de outras soluções também nessa jornada financeira. Então, essa é uma estratégia que a gente tem investido bastante esforço. A gente criou uma unidade de negócios, Fábio, específica para focar nisso. Então, a ideia não é que vamos fazer um puxadinho. Não, a gente tem um plano de negócios com investimento alto, com bons parceiros que estão nos apoiando nisso, um ecossistema de crédito, seja nos bancos tradicionais, seja de fintechs e outras operações estruturadas que a gente tem se conectado na própria Faria Lima para levar essa oferta para o mercado. E do outro lado, o nosso mercado ele é muito demandante de materiais para construção. Só que a área de suprimentos ela é uma área que ela tem uma missão ingrata e muito do que se investe de tempo e energia na área de suprimentos está no desenvolvimento de fornecedores. Então, a gente tem no dia a dia do consultor, do incorporador, ele faz um produto. Para fazer esse um produto, ele leva 3 anos para aquele produto imobiliário estar pronto. Ele tem todo o cronograma previsto daquele produto e ele tem dezenas de fornecedores, sejam distribuidores, seja a própria indústria, sejam varejistas com quem ele se conecta.
Mas muito provavelmente isso eu ouvi não de um, não de dois, mas de dezenas de clientes nossos. Aquela fragmentação que eu falei, aquela regionalização, um dos grandes desafios do nosso cliente, da incorporadora, de abrir novos mercados, é a sua capacidade ou a dificuldade de desenvolver novos fornecedores. Então, a gente também está com uma unidade de negócios focada em desenvolver uma solução de marketplace para conectar os mais diversos sellers, seja indústria, distribuidores, varejistas, com a indústria da construção, para que eles possam ter acesso a fornecedores que eles não teriam. Então, eu tenho fornecedores de um lado, acessando essa base aí de quase 10 mil empresas, construtoras e incorporadoras, podendo vender seus produtos. E principalmente para o nosso cliente, a gente tira aquela fricção de surgiu uma oportunidade de um terreno, de começar a desenvolver um novo mercado que eu não conheço. Como é que eu vou desenvolver fornecedores? Não, peraí, já existe uma base de fornecedores com rating, que já atendem outros clientes do Cienge, ou seja, eu ter acesso a um volume gigantesco de fornecedores. Então, é um pouco disso que a gente vem focando. A gente acredita muito que a gente tem um papel de desenvolvimento e evolução dos processos de negócio do nosso cliente. Tecnologia é a nossa essência. Então, a gente evoluiu muito na pauta de software e a gente entende que outros processos de negócio estratégicos, como acesso ao mercado de capitais, e como acesso a um volume maior de fornecedores, a gente consegue ajudar muito o mercado. Então a gente tem focado bastante, investido bastante em estruturação de equipe e plataforma tecnológica para fazer essa entrega de valor para os nossos clientes. Show, Cris, show. E aí eu vou agora complementar e vou te pedir a você para dizer que a gente tem um papel, como você falou, de transformar, não através de software, não através da tese financeira ou a tese do marketplace como um todo, mas o Constru Summit, né, como foi chamado Cienge como conteúdo lá no final, a importância que o Constru Summit se tornou. Lembro-me, quando você logo entrou, não foi uma semana depois, teve o Constru Summit da sede da Soft, tá lembrado? Acho que foi uma semana, um mês depois, né, que teve aquela versão, e hoje ele tomou um corpo gigantesco, né, continua sendo em Florianópolis, quase 2.000 participantes, será a partir de amanhã, 4 e 5 de junho, se alguém assistir esse podcast depois. Fale um pouquinho da expectativa para o nosso Constru Summit, esse gigantesco evento. Frio na barriga, Fábio. Estamos todos com frio na barriga, ansiosos para a abertura amanhã. Na verdade, é a 7ª edição. A gente está aí com praticamente quase 2.500 pessoas aí para receber aqui no Centro-Sul, aqui em Florianópolis. Amanhã, se você está vendo hoje, está a caminho do Constru Summit, vamos bater um papo amanhã, vamos tomar um café amanhã, vamos conversar sobre tecnologia, sobre o futuro da indústria da construção. Mas, de fato, o que você trouxe é fato, tá, Fábio? O Constru Summit, com muito trabalho, envolvimento de muito cliente nosso, com participação efetiva de todo o nosso time. O Constru Summit é um evento construído por todos os nossos times, então, desde os times de marketing, que efetivamente organizam o evento, mas os times de produto, tecnologia, vendas, serviços, CS. E é um evento que cada vez mais a gente tem conseguido, através de uma curadoria cuidadosa, levar temas relevantes que estão na pauta dos principais gestores do setor imobiliário. Então, a gente vai discutir muito sobre impactos em temas macroeconômicos e regulatórios, a gente vai falar muito sobre como destravar resultado. Naturalmente, a gente vai falar bastante sobre o impacto da inteligência artificial, não no setor imobiliário, mas na vida da gente. Então, a gente fala muito de tecnologia e a gente está vivendo um momento de disrupção. A gente está vivendo um momento em que muitos dos processos de negócio e dos processos de como a gente tem trabalhado ao longo dos últimos 20, 30 anos vão mudar. A gente vai debater bastante sobre isso. A gente vai
como historicamente a gente faz no Constru Summit, a gente traz as principais associações do setor, então as principais entidades do setor estarão presentes, debatendo temas relevantes. E é isso, a gente tem procurado muito mais do que fazer um evento para falar das nossas soluções, a gente tem cumprido o nosso papel de promover discussões relevantes do setor. Então, a gente sim tem um foco em ouvir as demandas do setor e desenvolver tecnologia mas a gente acredita muito, Fábio, que a gente tem um papel central de ser um ator que promove discussões sobre para onde o setor vai, como o setor vai se posicionar, vai se desenvolver, vai evoluir com tudo que está acontecendo por aí. E a gente está vivendo, nós todos aqui vamos ser testemunhas do que vai acontecer principalmente entre 2026 e 2027. São os 2 anos que acredita-se muito que vão ser anos de grande disrupção. E vamos falar sobre isso, vamos falar bastante sobre isso, vamos ter histórias inspiradoras, com palestrantes incríveis, enfim, vai ser mais um ano que estamos com frio na barriga, só esperando começar para aproveitar o nosso evento aí. E tem um ponto aí, Cris, que o evento é fundamental, eu digo para todo mundo, é network. Né? Conexão, a quantidade de incorporadora que se tornam amigos e parceiros, trocar experiência com o outro que tem a mesma dor na região é fantástico, né, Cris? Porque são públicos decisores, gestores de incorporadora construtora, porque tem muito evento do país que termina tendo o mercado imobiliário como um todo, né? Corretor, imobiliário, próprio incorporador. O nosso é seleto para o discurso de gestão. E as conexões que são criadas são absurdas. Até porque em terra de inteligência artificial, quem tem coração é rei, né? Quem conhece vai fazer acontecer. Bom, Cris, eu quero agradecer muito. Né? Eu ia até te perguntar aqui no final, dizer o seguinte, você deixar uma mensagem, né, para todos os nossos ouvintes, nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, e deixar essa mensagem, dizer, cara, o que está por vir, né? Aí depois eu pensando aqui, não, o que está por vir, vá para o Constru Summit. E se você não foi assistir depois, assiste, vá para o próximo, né? Mas, Cris, deixa a mensagem final, agradeço muito, cara, pode contar aqui como seu parceiro, amigo, colega, que a gente é apaixonado, né, pela transformação do nosso negócio no mercado imobiliário. A gente tem esse papel fundamental. Esse podcast, Cris, tem esse objetivo, é trabalhoso, tem que ter disciplina, tem que ter constância, mas eu acho que com propósito a gente faz as coisas acontecer. E eu aprendo muito, Cris. Todo podcast eu aprendo com alguém alguma coisa. Né? Então é uma forma de aprendizagem também. Então, Cris, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes aí de final. E se você puder nessa mensagem dizer o que é que está por vir. Porque inteligência artificial, a gente nem me diga, né, cara? Nossos cabelos, o seu tá pretinho ainda aí. Nossos cabelos. Aqui é a parte branquinha, ó. Mas, ó, eu digo, eu tô tão empolgado como eu já estava 26 anos atrás, quando a gente montou o nosso primeiro negócio, que estava ali, a web acontecendo, né? Eu acho que é um momento de disrupção, é um momento de muita oportunidade. Cris, tá contigo. Obrigado, Fábio, obrigado, time CV CRM, pelo convite. Super prazer estar aqui trocando. No próximo, espero poder gravar pessoalmente com vocês, mas dessa vez remoto, mas agradeço bastante o convite. Poder contar um pouco da minha jornada, poder contar um pouco do que a gente vem fazendo aqui. Tem um termo que virou super comum aí hoje em dia, que é o FOMO, né? Que é o medo aquele medo do que está por vir. Então, a gente está vivendo esse momento. Eu acredito de fato que quando a gente olha para o nosso setor e tudo que o nosso setor trouxe para a economia brasileira nos últimos anos, puxando o crescimento do PIB sempre acima da média do PIB nacional, a gente tem cada vez a gente tem um impacto muito grande na economia. O impacto social do nosso setor é extremamente relevante. E aí, falando com os gestores de incorporadoras, do setor imobiliário de uma forma geral, o que está por vir, a gente não sabe até onde o que tem de inovação, o que tem de disrupção, o que é só hype, o que é real. Mas a certeza que eu tenho, Fábio, é que a gente vai precisar cada vez mais aprender todos os dias. E aí, quando a gente volta lá naquela primeira mensagem que a gente estava conversando, porque o setor
imobiliário é um setor atrasado. Talvez o grande desafio para todos nós, isso para nós que somos de tecnologia, para os nossos amigos do mercado imobiliário, é a gente entender que cada vez mais a gente vai ter que sentar na cadeira de estudante. Isso é todos os dias. Talvez, como nunca na nossa história, na nossa jornada profissional, a gente esteja tão refém de ter que estudar e de ter que se reciclar e aprender. Ter que entender que os negócios podem ser mudados muito, muito rapidamente. Como que a gente se adapta a isso? Como que a gente foge do que está sendo tratado como hype, como só tecnologia, aquilo que realmente impacta? Então, eu acho que a minha mensagem final, primeiro, o nosso setor continua e continuará sendo extremamente relevante na economia do país, seja no resultado do crescimento do PIB, seja na empregabilidade, na capacidade que o nosso setor tem de empregar e dar dignidade para muita gente que vive do setor, por mais que a gente tenha uma perda recente de mão de obra, o impacto continua sendo muito relevante e a dignidade da casa própria. O impacto na redução do déficit habitacional que a gente tem no Brasil. Eu acredito muito que a gente tem, de um lado, um desafio e uma responsabilidade enorme em continuar sendo esse setor que movimenta tanto o país. Do outro lado, como que a gente olha para os nossos negócios, olha o que está acontecendo no mundo em termos de inovação, digitalização, tecnologia e torna os nossos negócios mais competitivos. Se apropria dessas novas tecnologias, desses novos processos para ser ainda mais competitivo e gerar ainda mais impacto na economia do Brasil. Meu convite a todos a participar do Constru Summit. Quem não puder estar conosco, fica para o ano que vem. O ano que vem estaremos de novo juntos. E só o convite final, Cristiano Gregórios, eu estou no LinkedIn. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum ponto adicional, fique super à vontade de mandar uma mensagem. Tenho o maior prazer de trocar a respeito. Eu estou completamente apaixonado pelo nosso setor e aprendendo com vocês todos os dias. Muito obrigado, Fábio. Boa, Cris. Boa. Eu acho que nisso tudo se resume a eficiência, né, Cris? Cada vez mais vai ter uma dificuldade de mão de obra, no canteiro de obra. Cada vez mais a eficiência tem que ser produtiva. E a IA e tudo que está acontecendo vai para a gente se tornar mais eficiente, eu diria mais eficaz, né? Cris, obrigado. Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Você que é a primeira vez, lembre, entra no nosso site cvcrm.com.br. Lá tem muito conteúdo pensado em você. Entre em nossas redes sociais, compartilhe, clique e sugira pessoas para a gente convidar para fazer parte desse podcast aqui, CV na Prática. Cris, brigadão, tamo junto, Constru Summit, amanhã. Valeu, show!